Boa tarde. O tempo é curto, mas vamos tentar continuar um pouco a história do Yeravam. A gente falou na última passagem que o profeta chamado Ido, ele veio lá no meio da inauguração do templo idólatra do Yeravam. Ele atrapalhou a cerimônia. Ele falou que Hashem ia se vingar do Yeravam e de seus descendentes. E aí o rei tentou fazer alguma coisa, a mão dele ficou paralisada, e depois o profeta foi lá e mostrou para todo mundo que ele estava em nome de Hashem, e a mão dele voltou a funcionar. O rei, então, vendo que ele não tinha muita outra opção, depois dessa humilhação pública, então ele agora convida o ídolo na casa dele para fingir, tentar reparar e dizer, não, na verdade ele era meu convidado e já foi tudo, alguma coisa assim. Mas ele convida ele para comer na casa dele. E o profeta ele tinha recebido uma ordem explícita de Hashem para não comer nem beber água nesse palácio. Nem deve voltar para casa pela mesma estrada pela qual você veio. Essa tinha sido a profecia. E Hashem então falou para ele não comer nem beber e não voltar pela mesma estrada. É, não está escrito o motivo de não voltar pelo mesmo caminho, mas talvez uma possível explicação é de que se você vai e volta pelo mesmo caminho, você vai aprender o caminho. Eu não quero que você aprenda o caminho. Você está indo lá para uma missão, como se fosse vai uma única vez e não volta mais. Então você vai para um lado, volta, sai por outro e não volta nunca mais para lá. E agora, eu tinha comentado, ele fez isso, ele foi embora e tudo certo. Mas a história ainda não acabou. Ele está voltando agora para o reino de Yehudá, onde ele tinha vindo, para uma rota diferente. E eu tinha comentado que existem vários níveis de profetas, e a gente vai ver aqui que esse Ido, infelizmente, vai cometer um erro. Então, o que aconteceu? Havia um Yehudi chamado Jonathan, existe discussão quem era esse Jonathan exatamente, mas esse Yehudi, ele tinha uma prática muito famosa, ele era muito famoso pelo seu Achnasat Orchim. Ele trazia visitas dentro da casa. E ele fazia isso de uma maneira fantástica. Mas, ao mesmo tempo, ele era dos seguidores do Yeravam, desses, com os novos modos e novas leis inventadas pelo Yeravam. E ele, então, além disso, ele era um falso profeta. Falso profeta, numa época onde existem muitos profetas. Então, você tem os charlatões profetas, certo? Então, quando ele ouviu dizer, ele não foi, ele já tinha idade, mas ele não foi, ele não conseguiu, ele ficou sabendo, aliás, dessa história do ídolo, ele falou, peraí, veio uma pessoa para essa cidade e não passou na minha casa? Ainda mais um profeta de Hashem? Foram procurar, mas ele já tinha ido embora. E aí, ele, então, pergunta para onde ele foi, e ele mesmo segue caminho, e ele vai atrás dele. E nessa hora, então, ele vai atrás do Yehudi, atrás do ídolo, ele alcança o ídolo e pergunta, você é o profeta de Hashem? Falou, sim, sou eu. Ele falou, eu gostaria de convidar para você passar na minha casa, vim comer. E aí ele fala, não, Hashem falou para eu não comer, não beber. Falou, não, eu também sou profeta, nós somos colegas, eu também falo com Deus. É a mesma. E Deus falou para mim, que você pode vir, porque a proibição era até você ir na casa, até no palácio do Iravam, e dar a tua mensagem. Tudo bem, agora você já deu sua mensagem, já concluiu, já saiu de lá, você pode comer. E o Ido caiu nessa história, certo? O que quer dizer ele caiu? Porque existe uma regra que Hashem, quando ele dá uma profecia para um profeta, ele não contradiz essa profecia com outro profeta. E aqui, então, fazer um parênteses e explicar algo importante. O tempo é curto, vamos concluir com isso. Mas esse foi o erro de Ido, ele aceitou e voltou para lá. Mas ele sabia disso. Ele não, ele caiu na história. Se ele sabia ou esqueceu ou não sabia, mas o que acontece, o Rambam traz isso é uma coisa importante que a gente pode até aplicar nos dias de hoje, que não temos tantos profetas, o risco de alguém falar para você que ele é profeta e você acreditar é pequeno. Mas, então a primeira coisa é saber como um princípio da Torá, como uma regra da Torá,
que nós acreditamos na profecia de Moshe Rabbeinu, e esse é um dos princípios básicos da fé judaica, não porque ele fez milagres, porque senão esse tipo de fé, diz o Maimônides, é uma fé abalável, porque ele fez milagres. Bom, se alguém fizer milagres maiores, e se talvez a força de milagres deles não era de Hashem, talvez era como os egípcios faziam. E sim, acreditamos em Moshe, porque Hashem conversou, falou com ele na frente de todo o povo viu, a Torá diz para a gente, para Shat Vaitchanan, Atem, Reitem, vocês viram, e não foram seus olhos, vocês mesmos viram que Hashem falou com Moshe Rabbeinu. E aí, uma vez que Hashem nos deu a Torá, uma vez que Hashem nos deu Moshe Rabbeinu, se aparecer um profeta no futuro, e ele chega e contradiz a profecia de Moshe Rabbeinu, você pode ter certeza que ele é um profeta falso. Porque, diz o Rambam, é igual alguém chegar e falar para você, olha, tá vendo o carro preto que você viu agora passando? Você não viu. Como assim eu não vi? Eu vi. Eu testemunhei, eu tenho certeza. Não tem como alguém vir e falar algo contrário. Então, se aparecer um profeta, então esse é um dos critérios para saber quem é o profeta verdadeiro, quem é o profeta falso. Então, se aparecer um profeta e ele contradizer a profecia de Moshe Rabbeinu, então você já pode saber que ele é um profeta falso. Se ele vai lá para fazer idolatria, se ele cancelar eternamente qualquer uma das mitzvot da Torá, então são os vários sinais. Mas aqui, então, só voltando, o Ido, ele acabou caindo nessa e ele acabou comendo e bebendo. Curiosamente, Hashem naquele momento usa a boca do profeta falso, aquele charlatão, e naquela hora dá para ele uma profecia verdadeira e diz para ele o seguinte: Hashem tá bravo com você porque você comeu e bebeu quando ele tinha dito para você não comer, tá certo? Da boca dele mesmo. Lembra um pouco a história de Bilam, né? Ele era um profeta e Hashem colocou na boca dele para ele falar o que ele deveria falar. Quer dizer, seria alguma maneira dele, talvez, incentivar ele para fazer a chuva. Você fingiu que você era profeta? Eu vou te dar a profecia, mas agora você vai ter que falar o que eu mandei e não o que você inventou e falou no meu nome. E aí ele fala, já que você desobedeceu a mitzvah de Hashem comendo e bebendo, que eu tinha proibido, o seu corpo permanecerá nessa terra depois da sua morte. Ou seja, ele vai ser enterrado nessa terra, não onde ele estava, em Yehudá, onde ele morava, como uma punição para ele, ele ia ser enterrado em outro lugar. A gente sabe como é importante que a pessoa esteja enterrada no lugar, as pessoas pagam muito mais caro para o cemitério, que é um pouco mais, alguns quilômetros mais próximos, então tem o conceito da pessoa estar enterrado junto com seus parentes, etc. Então, esse ídolo foi castigado por isso. Fora que a terra de Yehudá, se fosse Jerusalém ou ao redor, então tem mais que do chá, etc. Certo? Então, aqui só, para a gente extrair uma lição muito prática, se Hashem te dá uma lição, se Hashem te dá aliás, uma ordem muito clara, o Yetzer Hara, ele vem com ideias muito boas de como enganar a gente. Ele fala, eu também sou de Hashem. Ele vem aqui profetizando falsamente em nome de Hashem. Fala, não, isso aqui é para o teu bem, isso aqui é para você fazer mais mitzvah, mas não se engane. Se Hashem falou não, é não. Qualquer outro pensamento está querendo te confundir. Para concluir com a história do Nahum de Chernobyl, famoso mestre racídico, ele conta que uma vez veio alguém para ele e deu para ele tzedakah, uma quantia muito grande, vamos supor lá 1.000 moedas, 1.000 rublos. E logo depois que ele recebeu esse donativo, claro que esse donativo não era para ele pessoal, era para ele poder ajudar as outras pessoas. Esse tipo de rabino ele engordava da Menesh Merabá, é esse mesmo sábio. Então ele não precisava comer. Então logo depois que ele recebeu esse dinheiro, ele vem e recebe uma outra pessoa e fala: eu preciso casar minha filha, eu preciso de 1.000 moedas. Ó, garrar para ti, recebi 1.000, vou dar 1.000. Só que logo depois ele fala, para e pensa, fala, peraí, eu tenho 1.000 moedas, eu vou dar tudo só para uma pessoa? Não é melhor, inclusive, pela mitzvah da tzedakah, subdividir, dar muitas vezes? Com esses 1.000 eu posso ajudar muito mais famílias. E aí ele ficou pensando, acho que ele mandou o cara para fora, ele ficou pensando. Até que ele chegou na conclusão, ele falou, toma todo o dinheiro para você. E ele chegou na seguinte conclusão, como que eu cheguei na conclusão de que era o correto?
Meu primeiro instinto foi fazer a mitzvah. Você tem um casamento agora para acontecer e ele precisa de 1.000 moedas. Hashem te mandou o dinheiro? Dá o dinheiro. Depois começa, supostamente, Yetzerará. Não sabe que não tem Yetzerará, mas segundas em pensamentos querendo justificar. Não, não, vamos dar para outro. Amanhã talvez apareça, mas não tem o outro. É verdade, existe a mitzvah de subdividir. Mas se você tem uma mitzvah na tua frente e teu primeiro instinto foi o bom instinto, pelo tzadik, não sei se para nós sempre o primeiro instinto é o bom. Mas esse primeiro instinto de dar, vai com ele até o final. Qualquer pensamento, e aqui sim serve para a gente com certeza, qualquer pensamento que vier na tua cabeça, que ele vai te impedir de fazer uma mitzvah, saiba que ele é do lado negativo. Qualquer pensamento que ele vai te impedir de fazer uma mitzvah, mesmo que eventualmente vai dizer que é para poder fazer uma mitzvah maior a longo prazo, não cai nessa. A gente conclui por aqui.